Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a ler capítulo 5 de Efésios, aonde nós estamos meditando. Palavra de Deus, eu vou ler com a participação da congregação. Vamos ler, eu leio o primeiro versículo, os irmãos o segundo, e assim por diante. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Amém? Meus amados irmãos, a epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios é uma das cartas mais célebres do Novo Testamento, uma das epístolas mais célebres do Novo Testamento, não é isso? Onde o apóstolo São Paulo escreve à igreja aos Efésios para falar-lhes de verdades espirituais, verdades celestiais e da nova forma de vida que nós assumimos a partir do momento que nós aceitamos a Cristo e nascemos de novo. A epístola de Paulo aos Efésios é cognominada de o Evangelho das regiões celestiais. Trata de assuntos profundos, não é isso? De grande edificação e revelação para o povo de Deus, que é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos meditando justamente sobre a primeira parte do primeiro versículo, onde o apóstolo São Paulo nos exorta, não é isso? E nos ensina a imitar a Deus, como filhos de Deus que somos, imitar ao nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. Eu disse e falei aqui, em um estudo anterior, quando iniciava meditando neste texto, que o que o apóstolo está falando não é uma opção, senão que o verbo está no imperativo. É uma ordem, é uma determinação divina direcionada a todos aqueles que são filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos imitar ao nosso Pai. Amém, meus irmãos? Como todo filho biológico tem sempre não só uma aparência física, mas muitas vezes possui certos
rasgos na personalidade, no caráter, que temperamento, que muitas vezes são herdados dos seus pais. Imagine um filho de Deus, a quem o Senhor, a quem o Espírito Santo operou o novo nascimento e transformou em uma nova criatura, fez dele uma nova criatura, porque o Evangelho não é uma reforma, o Evangelho não é um transplante, o Evangelho é uma nova vida, porque está escrito que nós fomos feitos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, não é? Quando Paulo diz que nós fomos feitos uma nova criatura, está significando de que nós espiritualmente nascemos de novo, e somos uma nova pessoa, de forma que a filiação infere a necessidade de imitação, sendo inútil alguém assumir o título de filho, se não se assemelha ao seu pai. Se na vida física, muitas vezes as pessoas dizem, e até tem sido motivo de desconfiança de maridos, não é isso? Quando diz assim, esse filho não tem nada de mim, não parece comigo. E as pessoas até fazem esse tipo de crítica e censura, não é? Parece não ser filho dele. Imagine, meus irmãos, um filho de Deus que nasceu de novo, que foi feito uma nova criatura. Amém? Adam Clarke, ele diz, é natural que os filhos imitem aos seus pais. O alvo constante deles é aprender de seus progenitores, copiando-os em todas as coisas. Portanto, se somos filhos de Deus, demonstremos esse amor a nosso Pai Celeste e imitemos todas as suas perfeições morais, adquirindo a atitude mental que havia em Jesus. Amém? Então, o primeiro versículo, Paulo disse, sede, pois, imitadores de quem, irmãos? De Deus. Como quem? Como filhos amados, não é? Imitar a Deus como filhos amados. O Evangelho nos convida, não nos convida a ser seguidores, mas a ser imitadores. Nós falamos no culto anterior, no estudo anterior, que muitos seguiram a Jesus, mas não serviam ao Senhor. E foi grande a decepção quando vieram os primeiros ataques, quando vieram as primeiras investidas da parte de Satanás. Quando o diabo os cercou e os atacou, eles não resistiram ao ataque e fugiram da presença do Senhor. Mas aquele que imita a Deus, pode vir o que vier, ele resiste em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Nós citamos em um dos estudos uma pergunta. Deus sendo perfeito como é onipotente, onisciente, onipresente como Ele é possível um homem imitar ao seu Pai Celestial, imitar a Deus? E nós falamos que alguns atributos, seria injusto o apóstolo São Paulo falar de forma impositiva que nós devemos, como filhos, imitar ao Pai Celestial, se isso não fosse possível. Então ele estaria fazendo uma exigência que é impossível do ponto de vista humano, não é isso? Assumir, cumprir. Mas é preciso que compreendamos a palavra de Deus na sua inteireza, na sua plenitude, para compreender que aqueles aspectos da vida moral,
nesse aspecto que o apóstolo está dizendo de que nós devemos imitar. Porque não podemos, é claro, imitar naqueles aspectos que são intrínsecos à própria natureza de Deus. Há virtudes, há características, há atributos que são inerentes à natureza divina. E são atributos que fazem de Deus, Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Fazem de Deus, Deus. Uma vez, quando trabalhava na vida profissional aí fora, um colega disse assim: você me pode definir Deus? Você sabe como foi que Deus surgiu? Eu disse: se eu soubesse e eu tivesse a capacidade de definir a Deus, eu não serviria a este Deus, porque eu não estou disposto a servir a um Deus que eu possa definir nas minhas palavras. Mas eu adoro a esse Deus justamente porque Ele é infinito, é incomensurável, é incompreensível à mente humana. E é por isso que Ele é Deus, amém, irmãos? Ele é Deus porque a nossa mente não alcança. Não é um Deus que eu ando com Ele pendurado no pescoço. Não é um Deus que eu posso colocar Ele na carteira. Não é um Deus que eu possa fazer Ele de madeira ou de gesso e colocar velas e flores debaixo dele. Não, Senhor. Moisés, como sábio homem do Velho Testamento, ele quis medir a dimensão de Deus e ele viu que Deus é infinito e que nem a eternidade pode medi-lo. No Salmo 90, Moisés faz ver que a eternidade cabe dentro de Deus e não Deus dentro da eternidade. Amém, irmãos? Então, é claro que imitar a um Deus desta natureza, nessas dimensões que nós não podemos comensurar, medir, contar, se torna impossível. Mas é possível naqueles aspectos que Deus comparte com a nossa natureza através do Evangelho. Quem diz amém, irmãos? Aqueles atributos, que são atributos que eu disse no outro estudo, comunicáveis, que Deus pode compartilhar conosco. E assim como há atributos que fazem de Deus, Deus, esses atributos comunicáveis são atributos que fazem de nós filhos de Deus. Amém? E que sem eles jamais poderemos dizer que somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Mas é justamente esses atributos que nos distinguem como filhos de Deus. Eu citei na vez anterior, quando estava ministrando, e é tão interessante que gostaria de repetir, quando Alexandre Magno descobriu a um soldado covarde do seu exército, que se chamava Alexandre também, ele lhe disse: renuncie à sua covardia ou renuncie seu nome. Quem leva o nome de César tem que ser outro César. Quem leva o nome de Deus tem que manifestar as virtudes do Deus Criador de todas as coisas. Amém? Então, eu citei aqui na vez anterior, no estudo anterior, 2 atributos comunicáveis que Deus faz questão que nós o tenhamos. E recebemos através da salvação. Primeiro, a santidade. Não é a santidade. Eu falei aos irmãos que são comunicáveis porque são de natureza moral. Não é isso? São atributos que tornam possível a nossa comunicação com Deus. Não é? A Bíblia diz, Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Há atributos que nos torna possível, a nossa relação de comunhão com Deus. E que sem eles, jamais seria possível nos relacionar com Deus.
E se tem um atributo que nos dá condição para que nos relacionemos com Deus, é a santidade. O autor aos Hebreus diz, sem a santificação, o que é que ele diz, irmão? Diga, ninguém verá ao Senhor. Sem a santificação, ninguém pode se relacionar com Deus. Por isso está escrito, Pedro citando o texto do Antigo Testamento, do Pentateuco, ele diz, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? O pecado é a parede, o obstáculo que impede a nossa comunhão com Deus. Está escrito em 50, me parece que 59 de Isaías e versículo 2, quando o profeta, Deus através do profeta diz, os vossos pecados, ele diz a Judá, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é isso? A impureza, uma vida comprometida com o pecado, impede a comunhão do homem com Deus. Para que haja comunhão, relação espiritual, é preciso que se viva uma vida de santidade. Depois eu falei da justiça, não é isso? Onde o salmista fala da justiça, que a justiça é a base do trono de Deus. E como nós fomos justificados por Cristo, quando aceitamos a Jesus, então a nossa vida passou a ser uma vida de justiça. Uma vida, a justiça de Cristo foi atribuída a nós como um mérito conquistado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Quem diz amém, irmãos? Nós não merecíamos, nós não éramos justos. Eu disse que a salvação, ela se expressa sobre 3 experiências que se dão simultânea e que se separa para melhor compreensão teológica do texto das Sagradas Escrituras, que é a santificação, a regeneração e a justificação, não é? E é aí, através da salvação, do novo nascimento, da fé em Cristo, como está escrito na Epístola aos Romanos, que nós recebemos a justiça, somos justificados por Cristo, pela fé. Amém, irmãos? É como se nós tivéssemos uma dívida, e era isso, impagável, diante de Deus. Mas, graças a Deus que quando nós fomos adotados como filhos de Deus, Deus transferiu do saldo de Jesus, da justiça de Cristo, e creditou na nossa conta devedora. Quem diz amém, irmãos? Creditou na nossa conta devedora. E me reporto ao tempo que eu fui bancário. Eu fui, uma das funções que assumi no banco, fui caixa. Cheguei um tempo a ser tesoureiro e outro tempo a administrar as contas dos clientes, que naquele tempo chamava chefe de atendimento. E eu me lembro que todas as segundas-feiras, não é isso, após o fim de semana de bar e de bebida e de tantas coisas que o mundo pratica, o gerente me pedia a listagem para ver quais eram os cheques que estavam sem fundo. E quando se tratava de um empresário ou filho dele, ele dizia, não devolva, credite da conta da empresa na conta pessoal dele. E eu usava um modelo que ainda me lembro, que era o modelo 45, e batia a inscrição de que estava creditando da conta da empresa, tendo em vista que não se encontrava saldo para cobrir aquele cheque. Jesus fez assim, Deus fez assim conosco. Amém, irmãos? Ele pegou o modelo eterno e creditou na nossa conta, e nós fomos declarados justos diante de Deus pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, há um terceiro atributo que quero mostrar à luz das Escrituras, que Deus imparte e que nós devemos imitar a Deus, o nosso Pai, neste aspecto também. O terceiro atributo
é a bondade de Deus. A bondade de Deus. O salmista Davi conhecia esta virtude. Por isso ele escreveu: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8, a primeira parte, não vamos ler porque eu já citei. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom. Quem confirma comigo, diga amém, irmãos. Amém. Quem acha aqui que Deus é bom, irmãos? Ele é bom demais. Amém? Por isso o salmista diz também: louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre, não é? Ele não é bom só agora, ele é bom amanhã, é bom depois e será bom por toda a eternidade. Amém? Ele será bom. Agora, desde os primórdios da história do homem, quem lê a Bíblia sabe muito bem que essa ideia que há na cabeça da sociedade hoje, de que o homem, ele vai melhorar, né? Ele vai melhorar, ele vai melhorar. Quantas vezes a gente escuta a mídia dizendo que o homem está melhorando, está progressando, vai melhorar. É uma ilusão, é uma utopia, porque a nossa Bíblia diz que o homem vai piorar, não é? Eu me lembro quando houve uma Olimpíada e um atleta de natação, um atleta americano, ele alcançou o top das medalhas. Ele foi quem mais ganhou na história daquela competição, as medalhas. Eu esqueço o nome dele agora. E a imprensa, eu vi quando a imprensa dizia que ele era a demonstração da perfeição máxima que o homem podia chegar. Poucos dias depois, ele retornou aos Estados Unidos e foi preso com vários quilos de cocaína na mala do seu carro. A perfeição do homem. Ele é o modelo de homem perfeito. Foi o que eles disseram. O homem não é perfeito, irmãos. O homem não é perfeito. Nós não somos bonzinhos. A diferença é Cristo em nós. Amém, irmãos? A diferença é Cristo em nós. É Cristo em nós. Quer ser bom, morra. Todo mundo que morre é bom. Já ouviu falar, irmão? Já ouviu alguém mal quando morre? Eu vi uma vez tanto elogio sobre um morto que eu me incomodei. E eu disse: sabe por que essa pessoa é boa? Porque Jesus salvou ela. Não é, irmãos? Porque Jesus salvou ela. A natureza do homem, Paulo mesmo disse assim: miserável homem que sou, que me livrará deste corpo de morte? Ele disse: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Às vezes eu faço umas comparações engraçadas, mas é verdade. Às vezes quando eu leio aquela passagem de Moisés com a vara na mão. Enquanto a vara estava na mão, ele abriu o mar vermelho, ele feriu a rocha e saiu água. Ele tocou na terra do Egito, se transformou em pulga. E tocou nas águas do Egito, se tornou sangue. Ele abriu o mar vermelho. Mas quando Moisés soltou a vara, o que foi que aconteceu? O que foi que ela virou, irmãos? Uma serpente. O homem, por mais crente que seja, ele pode ser pastor, pode ser o que for. Enquanto ele está na mão de Deus, ele é de bênção. Mas se ele sair da mão de Deus, ele vira uma cobra, irmãos. Ele vira uma cobra. Não é? Eu estava a semana passada, me parece, estudando a Bíblia com a convenção e dizendo assim: veja que Lúcifer, Deus diz a ele em Ezequiel, capítulo 28, diz que ele foi perfeito desde o momento que nasceste, até o dia
que se achou iniquidade no teu coração. Por quê? Porque ele fez uma divisão no reino celestial. Ele saiu, diz o texto, que ele saiu fazendo o seu comércio, ou seja, conversando no ouvido dos anjos, até que rebelou-se com uma parte dos anjos. Ele disse: tu eras perfeito desde o dia que nasceste, mas até o dia que foi achada iniquidade em ti. Não é? Às vezes minha esposa ela tem o hábito de dizer assim: fulano é de confiança. Eu digo: até que for confiável. Me entendem, irmãos? Fulano é de confiança. Eu digo: até o dia que for confiável. Porque a natureza do homem, a Bíblia diz que ela é má desde o dia que nasce. Ela já é engendrada, ela já é gerada no ventre, na madre da mãe, má, perversa. Me entendem, irmãos? Ela já é gerada má, perversa. Essa de que tem pessoas que, antigamente, quando a gente perguntava a um candidato ao batismo, perguntava assim: por que você quer se batizar? Aí ele dizia. Aí depois a gente perguntava: você aceitou a Jesus quando? Ele disse: não, eu já nasci crente. E não existe isso, porque Deus não tem neto, Deus tem filho. O que faz o homem nascer de novo é o poder do Evangelho. Ninguém nasce crente. Pode nascer até em um lar evangélico, mas a decisão ele vai tomar no decorrer da sua vida, da sua caminhada. Ele vai preferir seguir ao Senhor, e é isso que o faz crente. De forma que o homem nasce, irmãos, desde os primórdios da história do homem, a Bíblia revela que ele é detentor de uma natureza má, por cujo motivo Deus decidiu destruir o mundo. Veja o que diz em Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Gênesis capítulo 6 e versículo 5. Muito fácil, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6 e o versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava. Diga comigo: se multiplicava. Deus viu que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era o que, irmãos? Só má, continuamente má. Não é? Era continuamente má. No capítulo 8 e versículo 21, de Gênesis 8 e 21, nós lemos assim, 8 e 21, nos acompanhe. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Por quê, irmãos? A imaginação do coração do homem é o quê? É má. Desde o quê, irmãos? A sua meninice. A Bíblia diz: o homem é a si mesmo, desde moço está sempre inclinado para o mal. Então, o homem nasce bom ou nasce mal? Nasce mal. Não é? Ele nasce mal. Veja o que diz o Salmo 51 e o versículo 5. Salmo 51 e o versículo 5. Salmo 51 e o versículo 5. Nos diz assim, a oração do salmista, 51 e versículo 5. Eis que em iniquidade, diz Davi, fui o quê? Formado. Fui feito já com a semente lá da iniquidade. E em pecado, o que é que diz mais? Me concebeu minha mãe. Então veja que ele diz que em iniquidade ele foi formado. E em pecado concebeu a sua mãe.
Aí eu pergunto aos irmãos, o homem nasce bom ou nasce mal? Nasce mal. A natureza do homem é má. Agora, o que é que Deus quer fazer? Deus quer que nós sejamos iguais a Ele. E Deus é bom. E o que é que Ele faz? Ele dá daquela bondade a nós através do Evangelho. Amém? Através do Evangelho. Eu conheço, irmãos, homens que foram mal na vida pregressa. E chegaram a experimentar uma transformação tão grande que chegaram depois a ser pastores no sertão do nosso estado. E todos nós sabemos que não foi a prisão que transformou eles. Foi lá na prisão onde eles receberam a Jesus como Salvador. Há poucos dias eu estive em uma cidade e fui abraçado por um homem desse. É um homem que manifesta um carinho, um amor. Durante o tempo que eu era muito jovem, pregava o Evangelho onde era antigamente a detenção. E aquele homem frequentava os cultos ali. Eu já cooperava na lista pequena lá da campanha em Jardim de São Paulo. E o culto ali na detenção foi um culto dirigido. E eu estava sempre ali na terça-feira pregando no pátio. Eles davam liberdade àqueles presidiários para que fossem participar do culto. E ali estava um homem que tinha dezenas de mortes. E aquele homem um dia ouviu duas irmãs pregando o Evangelho na porta, na grade onde ele estava aprisionado. E ele ouviu o Evangelho daquelas duas irmãs que vieram lá do Coque. A campanha foi, nos domingos ia evangelizar. E ele ouviu o Evangelho e aceitou a Jesus. E depois as irmãs levaram a Bíblia e deram a ele para que ele lesse. E quando aquele homem se deparou com a Bíblia, ele experimentou uma transformação na vida dele. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aquele homem ele tinha a barba muito grande, começou a afeitar-se, a ser um homem, a higienizar-se, a cuidar-se. E fazia aqueles barquinhos de madeira e pentes, e vendia. E assim foi comprando roupas. E com o tempo, pela mudança, transformação que ele experimentou, ele recebeu aquelas saídas para ir ao culto lá no Coque, onde estavam as irmãs que evangelizaram a ele. E ele começou a receber liberdade para ir à escola dominical, o culto à noite. E ali conheceu uma moça e se comprometeu com ela. E depois casou com aquela jovem. Até que a sua liberdade, não é? O seu período de prisão foi, quem conhece da lei sabe explicar melhor, foi reduzindo pelo bom comportamento e ele recebeu a liberdade. E ele foi embora para o sertão de onde ele era. E um dia eu não o vi mais. Depois fui para o campo missionário. E quando eu retornei do campo missionário, já era pastor em São Lourenço da Mata. E o pastor João Fernandes sempre me convidava para pregar em trabalhos jovens e de obreiros, em trabalhos cruzadas lá em Petrolina. E eu ia. E um dia eu estou almoçando aí à mesa do pastor Fernandes. E quando terminamos de comer, um dia cálido, quente, aquele cidadão um pouco mais baixo do que eu, ele veio em minha direção e me abraçou. Quando ele me encontra, ele me abraça muito, é capaz de não me deixar sair para fazer o que eu quero sair. Como agora, ele está bem velho. E ele me abraçou e disse assim: eu lhe conheço desde 16 anos.
Eu disse, a mim? Sim, eu conheço o senhor de 16 anos. O senhor pregou a mim com 16 anos. É verdade, irmão? Aonde? Ele disse, na casa de detenção. Eu disse, meu Deus, é irmão Laranjeira. Ele disse, sou eu mesmo. Eu disse, o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, eu sou ministro da igreja, sou auxiliar do pastor João Fernandes em uma vila aqui perto de Petrolina. Eu cuido daquelas ovelhas do pastor Fernandes ali. E depois eu assumi a presidência, tive o privilégio de colocá-lo em outra cidade e depois em outra cidade. E no meu período de tempo, na primeira dezena de anos, ele se jubilou e hoje está residindo nesta cidade. E eu o encontrei ali e sempre pergunto por ele ao pastor. Aí perguntei ao pastor, como é que está fulano? Como é que está, irmão Antônio? Como vai, irmão Antônio? O novo nome, porque Laranjeira era o vulgo dele. Como é que ele vai? Ele disse assim, é um homem manso, um homem maravilhoso, um homem amigo. Meus amados irmãos, Deus tirou aquela maldade, transformou aquela fera em um homem justo, em um homem santo, porque Deus coloca a sua bondade no coração do homem quando este aceita Jesus e nasce de novo. Só o Evangelho pode transformar o homem. Pode transformar uma fera em um anjo. Amém, meus irmãos? Pode transformar uma fera em um anjo. Porque vocês sabem muito bem que a cadeia não transforma ninguém. A cadeia não transforma ninguém. Mas o Evangelho tem entrado lá e tem transformado vidas. Tem transformado vidas. Porque Deus coloca a sua bondade, Deus imparte este atributo ao homem gerado com uma índole, ainda que seja má e perversa. Ao receber a palavra do Evangelho, Deus transforma a vida dele. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ninguém se gabe dizendo, eu sou o bonzinho. Não, Senhor. Nós não somos bonzinhos, irmãos. A nossa natureza é má, a tendência nossa é para o mal. Mas a diferença é porque Jesus está em nós, o Evangelho está na nossa vida. Amém? Está em nós. Abra a Bíblia, leia Romanos capítulo 2, o versículo 4 de Romanos. Romanos capítulo 2 e o versículo 4, meus irmãos. Nos diz assim, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade. A versão atualizada, quem tiver uma versão atualizada aí, diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é a que conduz ao arrependimento. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não podemos desprezar, quando aceitamos a Cristo, a riqueza da bondade de Deus. Quem diz amém? Amém. E tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que conduz ao arrependimento. Foi a bondade de Deus que nos levou ao arrependimento. Sim ou não, irmãos? Quem merecia aqui ser crente, ser salvo, ser uma nova criatura? Ninguém, irmãos. Ninguém. Nem o senhor, pastor, nem eu, irmãos. Nós não merecíamos. Quando eu aceitei a Cristo, meus pais já faziam 4 meses que tinham aceitado. E eu tinha 13 anos, mas eu já tinha a maldade, as coisas lá dentro de mim. E eu disse à minha mãe, não vou ser crente. Eu quero gozar as coisas desta vida. E eu disse a ela o que queria fumar, que queria beber. Mas os olhos de Deus estavam em cima de mim. E quando eu cheguei, naquele dia que meus pais aceitaram a Cristo, na casa de uns amigos dele, onde eu estava hospedado, eles ficaram na casa do meu tio, que era presbítero,
e retornaram no dia seguinte, mas eu continuei, que era férias do ano escolar. E eles eram amigos dos meus pais desde o tempo anterior, quando viviam lá em Timbaúba, e eles eram comerciantes como meu pai. E eu fiquei na casa dele. E a esposa dele, a gente chamava, daquele cidadão, chamávamos Zezé. E quando eu cheguei, ela já sabia que mamãe tinha dito que ia ser crente. Naquele tempo éramos 8 filhos, e meu pai e ela, 10 pessoas. E quando ela chegou, quando eu cheguei, ela perguntou a mim: e aí, você é crente agora? Eu disse: nem sou, e nem você, porque eu não quero ser crente. Ela disse assim: uma coisa me diz que você vai ser crente. E essa coisa me diz que você vai ser pastor desta igreja. E essa coisa me diz que você vai casar com a filha de um pastor dessa igreja. Menino de 13 anos, irmãos. Mas a bondade de Deus estava me olhando de cima para baixo. E Deus estava dizendo: é você que eu quero. É você que eu vou salvar. É você que eu vou chamar. É você que eu vou fazer uma obra grande na sua vida. E 4 meses depois eu estava com a Bíblia, o Novo Testamento dos meus pais, que éramos tão pobres que era a única Bíblia naquele momento que tinha em casa. Um Novo Testamento dos Gideões Internacionais, bilíngue. Uma coluna em inglês e outra em português. E eu peguei, meus pais saíram com meus irmãos para comprar o material escolar. E eu peguei aquele Novo Testamento, comecei a ler, e justo-lhe sobre a morte o juízo de Cristo. E a morte, quando ele brada: Pai, tudo consumado está, em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi ali que eu ouvi uma voz que deu a impressão que saía de dentro, mas é que falava a mim, e disse: meu filho, eu fiz isto por você, e você, o que faz agora? E eu caí de joelhos ali mesmo, e orei a Deus, e aceitei a Jesus, sozinho, e disse: Senhor, eu quero ser crente, e eu vou te servir até o fim da minha vida. E até hoje Jesus tem me guardado. 4 meses depois eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a dirigente, irmã Josefa Davina, que viveu um tempo, ela viu quando o céu se rasgou e um anjo veio e me entregou uma Bíblia grande de ouro. E ela disse para mim: menino, ministério grande, vi, se tu for fiel, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus realizou. É a bondade de Deus, é a bondade de Deus. E Paulo está dizendo: vocês rejeitam essa bondade. Vocês rejeitam essa bondade que vos levou ao arrependimento. Nós estamos aqui por causa desta bondade, que é um atributo divino que Deus quer colocar em nós. Quem diz amém, irmãos? Porque nossa natureza, irmão, não é assim. Se a gente sair da mão de Deus, às vezes se diz assim: mas ele é um homem de Deus. Era. Até o momento que pecou. Que Lúcifer foi assim. Tu eras perfeito até... E tem mais uma coisa, irmão. Não precisou nem ele dividir os anjos. Foi só ele pensar. A iniquidade foi encontrada dentro de ti. Porque nós estamos tratando com Deus que vê diferente dos homens, irmãos. Os homens veem a prática, Deus vê a intenção. Entendeu? Deus vê o mal na gente antes que a gente pratique, irmãos. Antes que a gente pratique. Porque foi o que ele viu em Lúcifer. Foi o que ele viu em Lúcifer. De forma que Paulo diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância. Deus nos tolera. Quem acha que Deus nos tolera aqui, irmãos? Deus tolera. Deus tolera, imperfeito como nós somos.
e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento, ao sermos gerados de novo pelo Espírito Santo e a palavra, se instala uma batalha em que o Espírito Santo toma o domínio da nossa vida, se permitirmos, e tira de nós a maldade, e gera o que em nós? A bondade, como característica do fruto do Espírito. Quem diz amém, irmãos? Leia Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. O apóstolo São Paulo mais uma vez diz, o versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao, para que não façais o quê? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de quê? Da lei, não é? O apóstolo está dizendo que quando nós aceitamos a Cristo, se instaura uma guerra, uma batalha dentro de nós. O Espírito Santo começa a combater a carne. E carne aí não é sarce, não são os tecidos que cobrem o nosso corpo, o nosso músculo. Não, Senhor. Carne aí é a velha natureza, a tendência que o homem no pecado tem para o que é mal, para o pecado. O Espírito Santo começa a lutar dentro de nós. Digo, porém, andai em espírito. Se nós permitimos ser guiados pelo Espírito, o Espírito Santo vai moldando a nossa vida, vai tirando o caráter do pai velho que era o diabo e fazendo brotar em nós, pelo Espírito Santo, o caráter do nosso novo Pai, que é o Pai Celestial. Jesus disse a um grupo de religiosos: vós sois filhos do diabo, que é mentiroso desde o começo. Assim como ele é, são vocês. Mas a nós que aceitamos o Evangelho de Cristo, o Espírito Santo encontra o nosso interior sujo, varre a sujeira, estabelece o seu trono dentro de nós e começa a trabalhar, e começa a transformar. E é por isso que alguém diz assim: rapaz, tu mudasse muito, estás parecendo com um pastor. Não é nós não, é o Espírito Santo que começa a mudar, começa a trabalhar no nosso interior e nos encher do fruto, do caráter de Deus, do caráter de Cristo. E o apóstolo diz aqui: mas o fruto do Espírito é o que, irmãos? Repita comigo, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o que? Caridade, que é o amor. Em algumas versões consta amor. Depois o que? Gozo. Em outras versões diz alegria. Mas esse gozo aqui é diferente daquela alegria natural que a gente tem, não é? Quando se escuta um palhaço falar, você ri também e diz: fulano está alegre. Quando se recebe dinheiro, quem não sente alegria? Quando está com saúde e vai viajar para rever os parentes, quem não sente alegria? Só que gozo aqui é uma alegria que o Espírito Santo coloca dentro de nós, que mesmo na doença, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, o crente é alegre, irmã, é alegre, porque o Espírito Santo está dentro dele. E é como uma força motor, é um dínamo que gera o gozo, a alegria dentro dele. Aí o apóstolo diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade. Depois o quê? Benignidade. E depois o quê? Diga bondade.
Bondade. É o Espírito Santo quem gera em nós a partir do momento que ele começa a dominar a nossa vida. Quem diz amém, irmãos? Amém. Então, ao sermos gerados de novo, o Espírito Santo começa a gerar em nós esta alegria e essa bondade que há no Pai Celestial. Amém? Amém? Irmãos, a nossa vitória está em permanecer em Cristo. Quem diz amém, irmão? Uma vez eu estava ministrando aqui aos pastores, aos obreiros em geral, e falei da jumenta, a jumentinha que Jesus, o jumentinho, né, que Jesus tomou. Ele disse aos discípulos: ide na vila ou povoado, adiante encontrareis. Um evangelho diz a jumenta com o jumentinho, outro evangelho diz só o jumentinho. Que há evangelistas que são mais precisos, como Marcos, não é? Ele vai direto ao foco do assunto. E Jesus, ninguém estava vendo, mas Jesus sabia. Amém, irmãos? Jesus sabia. Jesus conhecia a gente, irmão. Nós éramos esse jumento, esse jumentinho. E Jesus mandou ao nosso encontro. Ele disse assim: um jumentinho em que ninguém subiu ainda nele, montou nele. Um jumento, quando ninguém montou, irmão, é o quê? É? Olha aí o sertanejo. É brabo, irmão. É brabo. Você bota a mão em cima dele, ele, pá, um coice. É assim ou não é, irmão? Eu conheço isso, porque eu vivi no interior. E meu pai tinha uma mercearia muito grande que vendia, na Argentina se diz polirrubro. Vende todo tipo de produto, de lenha, comprimido, bolo, café, querosene, carvão, lenha, tinta, fubá, vendia de tudo. Quem fosse lá, porque naquele tempo, um pouquinho antes, tinha aqueles funcionários que chamavam Greto Oeste, né? Que comprava fiado, e ele tinha que ter de tudo para o camarada não sair e comprar no outro lado. E ele tinha de tudo, até manga vendia, frutas. E aqueles carvão, e os matutos chegavam com aquela fileira de jumento, 10, 12 jumentos. E um dia eu fui brincar, irmão, com o jumento, veja como é menino. E quando eu fui brincar com ele, a corda dele se enroscou em mim e ele saiu correndo, me arrastando. E meu pai era muito valente, saltou o balcão com uma peixeira de 20 polegadas assim, e saiu correndo atrás e cortou a corda, senão me matava. E o matuto disse assim: seu Benedito, é que o jumento não foi amansado ainda. O jumento, como é que se diz com ele quando não está ainda amansado? Não está domado ainda. É? Mas o interessante, irmão, é que aquele jumento não tinha sido domado. E levam para Jesus, Jesus bota os discípulos botam, né, uns tapetes em cima dele, e Jesus monta nele, irmão. O que foi que o jumento fez, irmão? Nada. Eu e você éramos esse jumento. Só que quem montou foi Jesus, irmão. Quem montou foi Jesus. E quando Jesus monta, olha, irmão, a gente amansa. A gente amansa quando Jesus monta. A gente se enche de bondade, de mansidão. Não se orgulhe não, que você era jumento também, rapaz. Aí Jesus, eu acho tão interessante. Eu disse aos obreiros, eu digo assim, agora tem que ter cuidado, né? Porque quando o jumento foi entrando com Jesus na cidade, aí o povo com palmas na mão, saudando e dizendo, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. E jogavam os tapetes, os mantos, né? E o jumentinho passava em cima. Se o jumento fosse um de nós e pensasse, está vendo aí? Isso aí é para mim.
Eu disse que às vezes o obreiro pensa assim, né, irmão? Aí ele pensa, Jesus começa a dar mensagem a ele, Jesus começa a fazer prosperar a igreja que ele toma conta. Aí ele pensa que é ele, sabe, irmão? Ele é, sou eu sou o tal. Deixa Jesus descer para tu ver. É Jesus descer e tu vira um jumento igual aos outros. Tu fica aí um jumento igual aos outros. Mas o Espírito Santo, está escrito, irmãos, que ele coloca em nós uma das características do fruto do Espírito, que é a bondade. Amém, irmãos? Bondade. Pela obra do Evangelho, nos tornamos recipientes da bondade de Deus. Eu estou terminando. Leia Colossenses capítulo 3 e versículo 12. Colossenses 3 e 12. Revesti-vos, pois, como o que, irmãos? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. De que, irmãos? De benignidade. A versão atualizada diz de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém, irmãos? Quem tem uma Bíblia atualizada aqui? Versão atualizada. Como é que diz a sua, meu? Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, eternos, afetos de misericórdia, de bondade e humildade. De bondade. Obrigado, meu irmão. De bondade. Vestivos de bondade. Amém? Quem diz amém, irmãos? Não é? As riquezas da graça de Deus foi o que nos gerou, o que gerou em nós a bondade divina. Em Efésios 2 e 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Em que? Em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo reconhecia a bondade dos irmãos em Roma e dizia, eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós mesmos, que vós mesmos estáis cheios de bondade. Romanos 15 e 14, não é? A gente encontra às vezes uma pessoa tão bondosa, não é verdade, irmãos? Mas se você souber a história dele, você vai ver que ele não era bom. Mas o Evangelho, Deus derramou a sua bondade. Deus deu a sua bondade. Amém? E por isso ele se tornou uma pessoa assim. Que Deus nos ajude, irmãos. Que esses atributos morais de Deus sejam concedidos a nós. Para que nós, quem olhe para nós. Jesus disse assim, quem vê a mim. Foi o que Jesus disse, irmão? Quem vê a mim, vê ao Pai. Que o mundo olhe para nós e veja Deus. Amém? E me permita dizer, irmãos, eu sou pentecostal. Quantos creem que eu sou pentecostal aqui? Eu falo em línguas, quando o Espírito Santo me concede. Já fui usado em alguns dons, porque eu sei e se cumpriu. Mas não é profetizando que a gente revela Deus. Não é falando língua que a gente revela Deus. É nos nossos atos, no nosso caráter. Eu posso falar língua, profetizar, saltar, pular, gritar e cantar hino espiritual. E o mundo não vê Deus em mim. Mas quando eu tenho o caráter de Cristo em mim, o mundo pode ver Deus em mim. Ele pode ver a bondade, amém? A bondade de Deus em mim. E essa bondade é necessário que ela se manifeste em nós.
Amém, irmãos? Se manifesta em nós. É ela que nos faz praticar bons atos, até mesmo com aqueles que nos ferem e nos humilha e traz tristeza a nós. É esse atributo divino que nos faz essas coisas, que dá a capacidade da gente perdoar quem nos faz o mal. Amém? Nos dá resistência. Resistência. Eu me lembro de uma experiência que eu tive. Uma pessoa me fez um mal tão grande, irmão, tão grande, que eu não vou contar aqui. E quando chegou na hora do pastor escolher as pessoas que iam ser consagradas, aí o pastor Leôncio citou o nome daquela pessoa, que o pastor Leôncio estava quando ele me fez o mal. O pastor era muito inteligente. E quando ele citou o nome dele para consagração a uma função importante na igreja, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu fiz. O que é que eu quis dizer? Pode ser. Eu já perdoei. Eu já estou sarado. Em nome de Jesus. Pode ser. Se o problema foi pessoal, eu já perdoei. Se fosse um pecado, não. Aí eu ia dizer ao pastor. Deus abençoe, irmãos. Peça graça a Deus. O mundo precisa de pessoas que tenham bondade. A igreja está precisando de pessoas bondosas. Seu casamento está precisando que você seja um marido bom para sua esposa, uma esposa bondosa para o seu marido. E Deus quer colocar pelo Espírito Santo essa qualidade, esse atributo dentro de nós. Se somos filhos, temos que imitá-lo. Quem diz amém, irmãos? Temos que imitá-lo. Amém.